Boa noite. Mais uma vez, que Jesus nos envolva, nos abençoe para mais uma aula. Quem é novinho vai lembrar assim, você lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, lembra disso? Estou de volta com a mesma voz. Para a gente poder continuar uma conversa muito importante para nós nesse momento da turma, que é sobre ser cristão. Tantas coisas já foram faladas aqui que nos ajuda nessa reflexão. Como foi para vocês, para quem veio na aula, né, pensar nos recursos que o outro enxerga em você e que muitas vezes você nem identificava em você? Vocês conseguiram pensar sobre isso durante a semana? Conseguiram perceber o quanto que acionar os recursos de você como cristão na vida, no dia a dia, contribui para um dia mais tranquilo, mais feliz? Sim ou não? Mas eu venho ampliar um pouco essa nossa conversa e trazê-la em dois ambientes importantes para nós nesse momento, enquanto trabalhador espírita e enquanto pessoa no mundo. Então eu começo perguntando para você: você é espírita ou você é cristão? Já temos dois cristãos aqui. Macumbeiro? Pode ser também. Eu só pus espírita aqui porque nós estamos aqui, mas pode ser qualquer outra. Cristão? Pode ser os dois? O que é ser cristão? Vamos lá? Quem são os cristãos? Quem segue Cristo. Os ensinamentos de Cristo. Todos aqueles que seguem os princípios do cristianismo. Onde Jesus escreveu os seus ensinamentos? Jesus não escreveu nada, né? Ele fez o quê? Ele viveu os seus ensinamentos. E quem escreveu? Quem escreveu? Os apóstolos, né? Os discípulos, na verdade, né? Então, o cristianismo é uma doutrina cristã revelada nos evangelhos. O que significa a palavra evangelho? A boa nova. Então, a boa nova. Então, o evangelho é a boa nova para a nossa vida. Através do olhar dos discípulos sobre a vida de Jesus, sobre as atitudes que ele tinha nas situações da vida, eles foram registrando. E hoje chegou até nós, né, através desses ensinamentos. Então, o cristianismo é uma religião. O que é uma religião? É uma fé que nos liga a Deus. Ou religião, religa, né? É uma religião monoteísta, que significa a crença em um único Deus, baseada na vida e ensinamentos de Jesus Cristo. Então, lá no Império Romano, quando Jesus vivia, a maioria dos cristãos eram perseguidos, porque falavam diferente da política da época, da política e da religião da época. Então, eles foram perseguidos, foram mortos, até que, após a crucificação, bastante tempo depois, o Império Romano entendeu que era melhor unir
o cristianismo a eles do que a divisão. Aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. E depois foi, com o tempo, vocês viram em várias aulas, né, e até no estudo de história, que a gente teve os protestantes, através de Martinho Lutero, teve a Igreja Ortodoxa. Então, a gente vai observar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi se subdividindo em outras religiões, outras igrejas. O que a palavra igreja tem como sentido da palavra? Vocês sabem? O catolicismo diz que a igreja, letra minúscula, ela significa, vamos dizer assim, um prédio, né? E que a igreja, de forma maiúscula, somos nós mesmos, o templo que está dentro da gente. Então, olha que bonito isso, né? Então, existe uma igreja de alvenaria, de tijolos, e uma igreja dentro de nós. Estou vendo na minha cabeça. Eles criaram essa questão da igreja, era uma forma de você conter as pessoas. E aí, assim, as pessoas tinham que fazer, é como se fosse um grupo, né? Então, tinham que fazer parte. É da Igreja Católica Romana? Então, é aquela igreja, é aquele espaço que você vai ficar. E as pessoas que estavam ali tinham que seguir o que era dito ali. E aí, como nas outras também. E aí esse professor que falou também falou assim, que todo o evangelho que é nos ensinado, a maioria, é de um Deus que castiga, que é você tem que fazer as coisas, porque senão você vai ser castigado, senão você não vai ter isso, não vai ter... E sendo que, na verdade, não é nada disso, né? A gente tem que seguir o que Jesus falou. É um amor. Então, pelo amor é que você vai ensinar as coisas. Então, a base do cristianismo é o amor. Então, nós temos seguidores da Bíblia que seguem muito mais o Velho Testamento do que o Evangelho. No Velho Testamento, nós temos um Deus punitivo. Um Deus que pune aquele que peca. No Novo Testamento, ou melhor, no Evangelho, que é o Novo Testamento, que nós temos ali as cartas, Apocalipse, nós temos algumas partes ali que traz para nós os ensinamentos da vida de Jesus, com base no amor. Ele trouxe para nós a ideia de um Deus Pai. Um Deus Pai amoroso e bom. Ele tira a ideia do Deus que pune, do Deus que está sempre a nos vigiar. E ele traz o conceito de um Deus misericordioso. Um Deus que João Evangelista denominou de amor. Quando ele fala Deus é amor. Então, o cristianismo, a base dele, são os ensinamentos da vida de Jesus Cristo. Independente da igreja, a igreja também tem um sentido de um grupo de pessoas unidas com um único objetivo, que é a religião, o religar a criatura ao Criador. E o Espiritismo? Lembra lá, quando nós estudamos lá no curso básico, é uma doutrina filosófica, científica e religiosa, que foi codificada por Allan Kardec, lá na França, no século XIX. Lembram-se disso? Quais os principais ensinamentos que nós encontramos na doutrina espírita? A imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, falaram aqui de Júpiter, né? O foco principal da doutrina espírita, através dos seus ensinamentos, é o aperfeiçoamento moral do ser, com base nos ensinamentos cristãos. Então, quando eu falo que eu sou espírita, eu também estou falando que sou cristão. Porque o espiritismo tem base
nos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma questão do Livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o nosso maior modelo para a nossa vida? E a resposta é: nosso maior modelo é Jesus Cristo. Posso fazer um comentário? Eu estava fazendo a unha, conversando, né? E aí a gente entrou no assunto de religião e ela comentou, né? Me perguntou algumas coisas do espiritismo. E aí ela falou assim: então, mas eu tenho. Mas o que vocês seguem? Eu falei: então, a gente segue a Bíblia, né? Porque eles têm muita. As pessoas que estão de fora têm a visão que a gente segue Allan Kardec, a gente segue. Que não é Jesus, entendeu? Que a gente segue. Então, eu falei: caramba, é muita dúvida, né? As pessoas realmente. Sim. Assim, ela falou: mas vocês seguem. Porque todo mundo fala de Allan Kardec, fala do Chico, né? Então, aí eu tentei explicar um pouco, mas a gente segue a Bíblia. No final de tudo é o Evangelho de Jesus. Sim, e a Bíblia também, né? A gente estudou durante o curso os ensinamentos da Bíblia, mas você trouxe uma questão muito interessante. Existe um preconceito com o espiritismo associado às religiões afro-africanas, é redundante, né? As regiões afro, que eles têm a cultura na religiosidade com base aos ensinamentos que eles receberam na África, que foram trazidos pelos escravizados e que eles eram proibidos de manifestar a sua religião. Então, eles uniram o que eles sabiam da religião deles com os ensinamentos do catolicismo, que era a religião da época, e eles organizaram a Umbanda, né? Se a gente for lá pegar o histórico da Umbanda, tá alicerçado a isso. Mas lembra que a base da vida de Jesus é o amor? Então, quando a gente fala de amor, a gente não fala de nenhum rótulo religioso. A gente fala de atitude, de ação. Sim. A Bíblia ela é traduzida do hebraico para o grego e por pares ou pastores. Então a Bíblia está esmaiada de traduções erradas. Se a gente for voltar um pouco na Bíblia, a gente tem que voltar no tempo de Alexandre o Grande. O tempo de Alexandre o Grande ele conquistou o mundo antigo. Uma província que tinha o domínio da palavra, tinha o domínio da língua grega, sentiram a necessidade de ter uma Bíblia em grego. E aí contrataram 70 maiores sábios da época para traduzir do hebraico para o grego. E esses sábios se uniram e cada um ficou em um lugar separado. Em 70 dias eles traduziram do hebraico para o grego. Isso se chama 70ª ou 70, que é a tradução do livro para o grego. E os 70 sábios traduziram ela de forma idêntica. Então eles acharam sagrada, aceitaram isso. Depois, um pouco mais para frente, entrou outros textos, o texto de Maria, de Ruth, porém a igreja protestante não aceitou. Por isso a gente tem alguns livros diferentes da igreja católica e da igreja protestante, né? Mas só resumindo aqui, não entrando muito em detalhes, eu li o conto para vocês. Isso está no livro de Severino Celestino, analisando as traduções bíblicas. O que eles colocam, né? Os padres colocam, né? Não se comunicará com os mortos, não se juntará com os espíritas, né? E não tem nada disso na Bíblia, tá? Isso não existe na Bíblia. A Bíblia, se você tem uma ideia, não era feita em versículos, em capítulos, em textos. Era feita em pergaminho, através de traduções que eles colocavam, e para se facilitar, criaram capítulos, criaram versículos em traduções que se liam na sinagoga. Então eles tinham um texto para ler na sinagoga. E depois que criaram isso. Então os 4 livros de Moisés, que é a Torá, como eu falei, está envaiada de erros de tradução. Tem algum celular conectado aqui, ó. Essa questão da Bíblia, ela tem um conceito que foi quando criaram a igreja, que era para juntar as pessoas para poder dominar o povo.
Então eles começaram a tirar o que era interessante Sim. para eles Sim. e o que não podia. Vamos buscar Paulo aqui. O que, que ele fala? A letra mata e o espírito vivifica. Muito embora nós tenhamos várias traduções, vários conceitos políticos, várias questões sociais, o que, que nós temos hoje é o estudo da Bíblia que chegou até nós, através da tradução que ela veio. Bíblia é um conjunto de livros, então nós vamos desde a Gênesis ao Apocalipse, para que a gente possa seguir Jesus. Então, na Bíblia, ou nos ensinamentos de Jesus, fala sobre imortalidade da alma? Jesus fala sobre imortalidade da alma? Ele fala, hoje mesmo estarei com o Pai e preparei um lugar para vós. Para não ter que ser... O Espiritismo tem a fé raciocinada. Sim. A igreja católica não queria que ninguém pensasse. Era para seguir o que eles... Mas encontramos, então, a imortalidade? Sim. Encontramos sobre reencarnação na fala de Jesus? Está escrito como reencarnação? Não. Mas ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala sobre lei de causa e efeito? Fala sobre comunicação dos espíritos, quando Jesus sobe até o Tabor e encontra lá João e Moisés, João não, o Elias, né? Fala da pluralidade dos mundos habitados, como foi falado de Júpiter aqui. Jesus fala, muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós vamos observar que é a mesma Bíblia hoje, usada em várias igrejas, mas que é a mesma que nós utilizamos também, mas tem uma interpretação à luz da razão, à luz dos ensinamentos que foram codificados por Allan Kardec. Na minha opinião, né, essa questão da Bíblia, várias interpretações, várias retiradas de textos pela Igreja Católica. Eu acho que, como a gente trabalha com as revelações, a terceira revelação foi a codificação de Kardec. Neste momento, a gente estava mais preparado para receber esses ensinamentos que vêm do mundo espiritual. Independente de toda essa questão com a Bíblia, a gente tem 3 anos de curso usando pouquíssimas passagens da Bíblia ipsis literis. Sim. Pouquíssimas. A gente trabalhou com a interpretação dos espíritos, do mundo espiritual. Então, hoje, a gente... Deus entendeu que estamos numa fase de um entendimento mais abrangente do que o que foi colocado na Bíblia. Exatamente. Ainda que o objetivo foi falado da vida de Jesus, o que ele viveu nas atitudes dele. Mas a gente teve muitos outros esclarecimentos posteriores pela espiritualidade. Sim. Não tem que ficar me apegando à Bíblia. Sim, Exatamente. sim. E você trouxe aí a questão, né, das 3 revelações. A primeira qual foi? Moisés, que está lá no Velho Testamento, né, que trouxe lá a ideia de um Deus único, trouxe os 10 mandamentos que servem hoje para a nossa vida, que Jesus unificou no amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E vem a terceira revelação como consolador prometido por Jesus. Né? Então, a gente tem novamente o foco aqui em Jesus através da codificação da doutrina espírita. Tudo bem? O que você aprendeu sobre Jesus que mudou a sua forma de viver? Quem gostaria de pensar, refletir e compartilhar? Seja com a visão da terceira revelação, seja com o cristianismo que vive em você. Na hora do ensinamento dele, ele observou, inclusive, quando ele falou, você poderá ser mais que eu. Né? Então, eu acredito que o mundo, né, como Deus fez, ele tem etapas, né? Já tem etapas. Então, nós estamos, cada época, a gente está passando por esse período. Né? A gente fala das igrejas,
Eu acho que a gente tem que aprender todas. Todos os caminhos levam a Deus, né? Então, o catolicismo, eu vejo que Jesus fez de uma forma que o padre interpreta para nós. Já os evangélicos, né, eles praticamente fazem o povo interpretar o pastor. Né? E o espiritismo, eu vejo o seguinte: nós temos assim uma passagem, por tudo que a gente vive, tudo que a gente aprende, nós estamos na fase dos colonos, onde nós estamos lá nas colônias, né? E é um umbral lá também, né? São 3 umbral lá também. Mas a gente não sabe acima da mãe do André Luiz o que tem lá para cima. A gente não ouviu falar muito. Então são etapas. Então diz que tem 10 etapas, 10 é bom. Mas que Deus é 10, né? E aí vai baixando. E a gente vai passando por etapa nessa evolução. Que bom, né? Então todos entendem que Jesus é o irmão maior? Se ele colocou Deus como pai, somos todos irmãos, não só quem está aqui, mas a humanidade. Aqueles que a gente às vezes tem afinidade, é o meu amigo, que às vezes não nasceu da consanguinidade da minha família, mas é meu irmão, minha irmã, né? Meus irmãos. Então isso nos ajuda a viver melhor, a entender melhor a dinâmica do planeta, Fá. Respondendo a pergunta, eu vou responder de forma real, Tá. não de forma figurativa. Complementando o que ele falou que somos todos irmãos, e isso Jesus nos ensinou, eu trabalho na Praça da Sé. Eu passo pela Praça da Sé cedo, tem bastante gente dormindo embaixo das marquises. Depois da pandemia, o centro morreu totalmente, é muita loja fechada. E hoje eu não atravesso. E se eu fico pensando assim, às vezes eu posso passar futuro ou não uma situação de perigo, porque às vezes de manhã são pessoas que passaram a noite se drogando. Mas se eu não ver essa situação de perigo, por que eu vou atravessar a calçada que não tem mendigo? Ou eles estão andando por mim, assim, eu já ficava assustada, segurava a bolsa, mudava ou acelerava, ou diminuía. Então, isso marcou muito, assim, o que eu aprendi de Jesus e que eu consigo colocar em prática. Vê-los como irmãos, é isso? Sim, e não me afastar, não julgar. Mas vigiar isso. A nossa Julgar, interpretação não, dos vigiar. irmãos de humanidade, que nos ensina a olhar todos como irmão, não ausenta a nossa vigilância e a prudência, que ela não deixou de ter. Mas hoje o olhar dela é diferente para aqueles irmãos. Ela não está pegando eles e levando para casa. Eles lá, na vida que eles escolheram, pelo livre-arbítrio, e ela seguindo para o trabalho dela. Né? Toda vez que eu não consigo fazer algo por um irmão que está numa condição diferente que a minha oração é o recurso do cristão para aquele momento. Aquele pensamento, pai, eu não posso ajudá-lo, mas o Senhor pode, olhai por ele. Os demais morrem, se não puder dar, resta para a pessoa. Isso. Maior. É o recurso que a gente tem. Significa que no planeta que nós estamos, nós temos todas as qualidades de espíritos encarnados. Não está escrito em ninguém qual é o grau de evolução. Não tem nenhum aparelho que mede o evoluômetro, nem sei falar isso direito. Não existe nenhum evoluômetro, igual medir a pressão, né? A sua evolução é 12/8, né? Não existe, né? Quando que nós vamos saber isso? Quando nós deixarmos este corpo, este planeta, e aí sim estaremos em condição de entender isso. Meio religioso é um espaço onde as pessoas vão fazer uma busca espiritual. Se é uma busca espiritual, é só dentro do centro, meio religioso? Não. Igreja católica, igreja evangélica, templo de Umbanda, as células, os budistas,
que não segue o cristianismo, mas segue uma doutrina voltada para os valores humanos também. Então, É uma encarnação. ele é um espírito crístico. Então, um espaço onde há busca espiritual. Porém, ele tem uma estrutura física. Então, eu entro, 8 horas, o portão fecha. Antes de começar qualquer trabalho, tem uma oração. Quando termina, tem as vibrações. Eu tenho uma conduta aqui dentro. Porque eu estou no meio religioso. Então, ele é uma estrutura e tem uma organização. Se eu for numa igreja católica, a minha formação foi no catolicismo, minha formação religiosa. Aí a minha mãe continua, meus irmãos continuam. Se eu for numa missa, eu sei todo o ritual de uma missa. É a organização e a estrutura que existe lá. E quando eu adentro lá, eu respeito. Se eu entrar num templo de Umbanda, eu também vou respeitar a estrutura deles. Para eles, há essa importância do ritual da igreja, do ritual do templo, do nosso ritual, que não tem uma parte ritualística, mas tem isso, o horário, a disciplina, né? A prece. Então, nós temos no meio religioso essa estrutura. Nós temos uma convivência em grupo, em qualquer trabalho que você for dentro do meio religioso, ninguém trabalha sozinho, e existe a expectativa do comportamento elevado. Por que uma expectativa? Eu espero aqui dentro encontrar um comportamento, uma linguagem, um jeito de ser que tem um comportamento elevado. Pode ser que eu não encontre? Pode ser, sim. E a presença de ensinamentos e valores. Aqui na Casa Espírita, vocês encontraram tudo isso? Aqui é um meio religioso? Né? Quais os cuidados com as práticas religiosas? O formalismo. O que é isso? Eu foco na prática externa com pouca vivência interna. Quando eu falo assim, bom, eu já fiz a escola, eu ingressei na FDJ, ó, tô lá em cima. Já não preciso mais fazer reforma íntima, acabei. O que você falou? Ganhei o par de asas, né? Quando eu foco nisso e esqueço que somos irmãos, que continuamos em evolução, que precisamos uns dos outros. Eu tô tão preocupada com o formalismo que eu fico corrigindo na Câmara de Paz quem está dando passe direito. Senão eu vou lá corrigir, você não fez assim, você fez assim. E eu fico corrigindo todo mundo ao invés de me entregar. Então, a gente tem que tomar cuidado. A vaidade espiritual, sentir-se evoluído, acabei de falar nisso, com a necessidade de reconhecimento. Então, bom, já que eu fiz tudo, agora eu quero uma turma para dirigir, eu quero dirigir algum dia do trabalho, quero mandar. Isso é o quê? Vaidade espiritual. Julgamento, medir o outro pelas minhas crenças, pela minha verdade, por aquilo que eu acredito que é certo. Eu li Kardec, então para mim é desse jeito. Ou então Edgar Armand. E esqueço de Jesus, esqueço de ver o outro como irmão. Fanatismo. O apego rígido à própria religião com dificuldades de diálogo. Bom, agora que eu sou espírita, as outras religiões não servem mais.
Coitado deles. Um dia eles vão evoluir, vão ser espírita igual eu. É um fanatismo. É que nem alguns do Evangelho que falam, você não vai ser salvo, você é criatura. E temos que respeitar, é o que eles acreditam como verdade. Mas se eu for debater isso, eu vou entrar nesse mesmo conceito. Intolerância religiosa, desrespeito a diferenças, com a sensação de ser o detentor da verdade. Eu querer convencer o outro que a minha religião é a certa. E isso às vezes acontece dentro do meio religioso, numa entrevista, numa conversa, ou querendo trazer todo mundo para salvar, né? Então, nós como cristãos, como espíritas cristãos, ter essa consciência, esses cuidados. Religião não é sinal de evolução. É oportunidade de evolução. O trabalho em grupo dentro do meio religioso é uma oportunidade de crescimento. Tem uma frase que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para a melhoria constante. Frequentar não é transformar. Não adianta eu vir 4 dias, 5 dias no centro e lá fora eu ser o capiroto da vida dos outros. E achar que porque eu venho todo dia no centro, eu ganhei o cardeado. O ambiente espiritual, o ambiente religioso, seja ele qual for, é espiritual. Existe uma equipe espiritual responsável. Vocês já viram o quadro que tem sobre o hospital espiritual, ele está até ali, que tem aqui acima. Então, olha só a responsabilidade que eu tenho como encarnado em manter aquele hospital. Então, o lugar é sagrado, o lugar é espiritual, mas o comportamento ainda é humano. O que significa isso? Vamos encontrar o orgulho, a vaidade, a intolerância. Às vezes, nem no outro, dentro de nós. Por isso que o autoconhecimento e a transformação, a autotransformação é constante. O centro não nos define, ele nos revela. É aqui no trabalho espírita que eu vou me revelar realmente quem eu sou. Tudo bem? O que foi? Por quê? Então, com essa sua última fala, primeiro eu estava com medo dos outros, aí com a sua última fala eu fiquei com medo de mim. Essa questão dos outros, eu vou colocar o pessoal do fizeram um vídeo sobre os outros. Nós somos os outros. Porque nós nascemos dos outros, quem nos deu o nome foi outros, trabalhamos para o outro, e aí tem um vídeo que fala sobre isso. Aí depois eu vou formosa. E a responsabilidade é nossa, né? Apesar de estarmos com os outros, de conviver, porque é através do relacionamento que nós temos a oportunidade de evoluir. Ficar dentro de casa fechada é fácil, ninguém me perturba, eu não tenho que exercitar a paciência, o perdão. Nossa, eu amo o meu psicológico. Mas é verdade, não é? É tão tranquilo, né? Na semana que eu vou presencial, mas Vamos falar sobre isso. quando a gente Que o meio religioso está despertando em mim? Transformação ou aparência? Não é para ninguém falar, para refletir. Quem eu sigo
quando eu vou fazer um trabalho dentro da casa espírita ou dentro do meio religioso. Que às vezes não é dentro da casa espírita, mas é no trabalho social da casa. Porque nós vamos nos deparar com pessoas com imperfeições iguais a nós. Eu tenho sempre que me fazer essa pergunta. E esse olhar aqui dessa imagem, eu sou essa criança espiritual. Com essa luz na mão, ela ainda não tenho toda essa luz que eu gostaria de ter, né? Quem eu sigo? Eu sigo Cristo. Não os cristãos, porque o cristão, ele é tão limitado quanto ele, está aprendendo junto comigo. Mas eu sigo Cristo. Ele é meu modelo. Ele é a revelação que eu precisava na minha vida. Eu sigo Cristo, o cristão que tem a paciência. Pois é, às vezes o outro que tem que ter a paciência com a gente. E a gente está falando assim, eu preciso ter paciência com o outro, perdoar o outro. E às vezes é o outro com a gente, né? Não é nem a gente com o outro, né? Tem pessoas que usam aquele discurso, eu sou sincera mesmo, ele que trabalha o melindre dele na caderneta. Não, a gente tem que olhar o outro como irmão. Sinceridade exagerada é agressividade, que não combina com o evangelho, não combina com Jesus, não combina com a doutrina espírita. Tudo bem? Agora nós vamos para o meio profano. Onde é esse meio profano? O que é esse meio profano? A matéria? Mas o meio religioso não tem a matéria também? É o rolezinho. É o rolezinho na rua. O rolezinho? O profano é quando você usa a religião para não seguir Cristo, sim para outras atividades. Na origem da palavra, o profano é fora do templo, fora do espaço religioso. Então, é o espaço profano. Esse meio profano é dentro da gente mesmo, né? Pensamentos. Quem constrói o espaço, o meio profano? Egoísmo. Nós mesmos. Quem ocupa ele? Quem é que ocupa ele? Todos nós. E dá energia para ele. Né? Meio profano, existe uma diversidade de pensamentos. Se no meio religioso a gente lembra lá, religião ou igreja, um único pensamento voltado para um objetivo maior. No meio profano, a gente vai encontrar uma diversidade de pensamentos, até na questão religiosa. Então, lidar com a diversidade é um desafio do cristão, do espírita cristão. Porque além da questão só física, matéria, nós também temos a questão espiritual, daquele irmão que muitas vezes, espiritualmente falando, ele quer nos desestruturar, nos colocar à prova. Então, por isso a vigilância, como foi falado aqui. Nós temos no meio profano menos referência espiritual. No meio religioso a gente tem Jesus, a gente tem a doutrina. Fala, querido. Você falou que a palavra profano seria fora do templo. Mas aí você fez essa comparação com a diversidade de pensamentos. Então, eu, por exemplo, não posso ter um pensamento profano dentro de um templo. Então, a questão de ser profano, para mim, seria um estado de consciência. Muito bom. Então, ser profano é um estado de consciência. Mesmo dentro do espaço religioso, eu sou profano. Que é o espaço da vontade. Que acaba gerando questões que às vezes você não pode falar ali naquele momento, ou não é permitido falar, mas que você questiona dentro de si mesmo. Sim, e às vezes até desestruturar um trabalho, ou uma causa, ou uma amizade. Não é? Por isso a pergunta, quem eu sigo? O Cristo ou os cristãos? Fez até eu me lembrar, né? Eu não vou nem para outras religiões, vou ficar na nossa. Do João de Deus, que tinha um trabalho espiritual maravilhoso, e pela parte profana, de não ser a sagrada no sentido
de respeito, de manter a vibração e a vigilância, que não é só fora, mas é dentro também, acabou se perdendo, se comprometendo espiritualmente. Ontem estava no trabalho, né, nas operações, e aí foi, quando a gente estava esperando para atender, a gente estava lendo o livro e falou, né, que hoje até, que, né, fala, né, que pastor cobra não sei quanto, que hoje também tem a questão de alguns médios, né, que cobram não sei quanto, às vezes para dar. Aí até se falou desse congresso que vai ter de espírita, né, que o ingresso é R$ 1.800. Então, assim, se é para levar a palavra às pessoas, por que são caras? Então, eles estavam questionando para onde seria direcionado esse Sim, Mas aí não é o problema da seita, né? É o problema das pessoas. das pessoas. Sim. Mas a seita está levando, você está vestindo a camisa. Por isso, qual é a orientação dentro da doutrina espírita? Passe tudo pelo crivo da razão. Tem lógica para você? Faça. Não tem? Faz o que o teu saber daquele momento te orienta a fazer. Eu não estou conseguindo assimilar. Profano fora do tempo. Várias pessoas aqui estão falando do profano dentro do tempo. Sim. Só que, onde que é esse meio profano? Porque fora do tempo, a gente aprende que a gente tem que ser a mesma coisa. Que a gente... Você está chegando no final da aula. É exatamente isso. Eu não estou entendendo o que é esse meio profano. O meio profano existe em qualquer lugar, desde que você... Sim. É porque ele colocou que o meio profano é um estado de consciência. Então, partindo desse pressuposto que ele colocou, se é um estado de consciência, minha consciência só está lá fora, no centro? Não, ela está aqui também. Então, se eu alimento em mim um comportamento que não é de acordo com a casa espírita que eu estou agindo como estou agindo lá. A ideia não é eu agir aqui como eu ajo lá fora, é eu levar lá fora o que eu trago, o que eu aprendo a ser melhor aqui dentro. Muito obrigada pela sua pergunta, porque nos colocou, isso mesmo, tá certo. Então, Por isso que às vezes a gente vê o caso do reencarnado e encarnado. O reencarnado, você está lá em cima, é fácil você entender que o cara era tanto aqui. Mas a gente, pela situação que a gente vive, pela preocupação com o outro, a gente... Isso mesmo. Então, os conflitos são mais visíveis no meio profano. Aqui a gente mantém um padrão de vamos evitar conflito, né? Então, os conflitos fora, ninguém evita muitas vezes, até no ambiente de trabalho, no trânsito, no relacionamento familiar, no relacionamento com amigo, não é? Aqui a gente ainda mantém colocando em prática mesmo aquilo que a gente aprende. Lá fora, às vezes, não sempre, mas às vezes, nós somos muito testados. Somos reativos. Não é? Reativos. Os desafios são constantes, é trabalho, é família, dá conta de tudo, não é? É enfermidade, é perda de ente querida, é perda de amigo. Ou só a minha vida é assim? De vocês também? E nós vivemos um mundo capitalista, onde o ganhar vantagem, o ter lucro, a competitividade, às vezes até o ambiente de trabalho pede, você tem que bater meta, você tem que realizar, você tem que fazer. Hoje as redes sociais mostram a questão do ser muito, do fazer muito. Só é bom quem consegue realizar, como aquele que não se compara a vida com aquilo que está lá, entra às vezes em depressão, porque ali é uma vitrine que muitas vezes nos engana, nos ilude. Sim, a loja vai pôr o que objeto na vitrine? Aquela que tem melhor na loja. As pessoas também fazem isso, porque é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E não tem nada de errado com o mundo. Ele é um reflexo de todos nós. Então, para que esse mundo melhore, quem tem que melhorar? Sou eu. Quanto mais eu melhoro, melhor eu enxergo o mundo.
Os cuidados, vigilância constante, nós somos testados naquilo que aprendemos. Vocês já devem ter ouvido assim, eu preciso ter mais paciência. Aí vem situações para exercitar a paciência. Já ouviram falar disso? Não é? Então, nós somos testados, não testado porque nós estamos lá no Deus do Velho Testamento, porque nós temos consciência de que nós somos espíritos em evolução e que a oficina para esse trabalho é a vida. É a vida. Tanto que essa aula aqui, lá na apostila, fala que a ideia do espiritismo é não ter as paredes. É que a gente exercite tudo isso na vida lá fora. Não ter hora marcada para caridade. A hora marcada para caridade é a caridade mais fácil de se fazer. Agora, levar a caridade dentro de mim, onde eu estiver, é o desafio. Então, a vigilância constante, porque nós temos neste planeta todo tipo de vibração, de espíritos. E a nossa mente é a antena. Então, vigiar o quê? O meu pensamento. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que eu estou fazendo? Eu tenho que alinhar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Está em harmonia? Ah lá, quem falou da reatividade e impulsividade? Ó, a gente gerenciar as emoções, porque nós somos seres humanos e nós somos invadidos pela emoção. Não é assim, eu quero emoção tal e ela vem. A situação provoca em nós emoções. Eu não consigo brecar ela, eu só consigo gerenciar. Estou com raiva e eu tenho que pensar, sim, eu estou com raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? Vou lá dar um soco na pessoa? Que a gente tem visto isso hoje na sociedade, as pessoas reagindo com armas, com a violência. Eu já vi um vídeo, a mulher foi por trás do cabeleireiro, chegou com a faca, e a franja dela estava igual pro Cebolinha. Então, aí, ela vai ficar feliz de ver a franja dela igual de Cebolinha? Não. Quantas vezes as mulheres aqui, ó, quantas vezes, não sei se isso acontece com o homem, você foi no cabeleireiro e ele fez exatamente o que você pediu. E às vezes você não tem, né? Que bom. Ele sempre faz o que você quer. Então, olha só, gerenciar as emoções, não porque nós não vamos ter conflitos, mas para evitar entrar em confronto. É diferente. Oração, que foi falado logo no começo, para não ser influenciado pela negatividade. Ou até para gerenciar a negatividade que há em mim. Porque a culpa a gente sempre transfere para o outro, né? E aí a pergunta, o que o meio profano desperta em mim? Lembra da primeira, o que o meio religioso desperta? O meio profano desperta em mim? Alguém ia falar alguma coisa que eu interrompi? Tá. Depende. Depende da situação. O Pedro falou, depende de quem você é também. Depende de quem você é. Autocontrole. E para ter autocontrole, eu preciso ter autoconhecimento. Eu acho que até mais que o controle, a pessoa precisaria escutar o silêncio, porque muita gente não para pensar, para analisar, né? A pessoa vai ter que pôr que tem muito assassinado. A pessoa vai pôr. Ela não para. Antigamente a pessoa pensava mais, à noite, não tinha televisão, a pessoa ficava meditando, pensando. Santo Agostinho nos falava, passe antes de dormir a limpo o seu dia. O que foi bom? O que não foi que eu posso melhorar no dia seguinte?
É o caminho, né, do autoconhecimento, da autotransformação. Significa que a gente vai ser bom o dia inteiro, todo o tempo. Mas fazer essa revisão, ter esse autoconhecimento, nos ajuda a silenciar quando necessário. E até o exemplo que você vê, a televisão fica aparecendo tanto feminicídio, parece que a pessoa já sabe o caminho. Fala, nem mata a mulher, eu continuo a ver na televisão, agora matou, né? Sim. Nunca nós tivemos tanta morte assim de feminicídio. E outra coisa, tem tanta câmera por tantos lugares que é filmado essas formas de violência, né? E é passado dioturnamente, é no jornal da manhã, no jornal da tarde, é no jornal da noite. Isso também é sintonia nossa. Quanto mais a gente vê, quanto mais a gente fala sobre isso, a gente alimenta isso também no mundo profano, no meio profano. Então, o cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente fala. Lembra, alinhar o que você pensa, o que você sente, o que você faz. E a boca está no meio disso. Não mostra uma consequência, né? Que o cara tem 40 anos na cadeia faz assim. Não aparece, né? Uma reportagem do cara de 40 anos fazendo Sim. Muitas vezes aparece até a impunidade. Então, o que é a conversa nossa? Tá vendo? Existe porque não tem impunidade. Então, é prestar atenção no que nos nutre espiritualmente. Então, por que o meio religioso nos freia? Porque aqui nós habitualmente não temos essa conversa. Podemos até ver durante o dia, mas aqui não dá tempo de falar. Então, ela aprendo sobre paciência. Consigo ativá-la nos momentos que eu preciso, no meio profano? Será que aprender é saber? Teoria e prática andam juntas? Estão andando juntas? E aqui é pensar em todos os lugares. No ambiente familiar, onde às vezes nós temos grandes desafios. No nosso ambiente de trabalho, que às vezes não dá para largar o trabalho e ir embora para casa. Eu preciso, às vezes, estar ali. Às vezes a gente convive com pessoas muito diferentes de nós. No trânsito ou no transporte público. Ou até mesmo conosco aqui dentro. Estudo sobre o amor. A gente teve aula sobre amor. Sou duro com quem convive comigo ou já aprendi a ser amoroso? A entender que aquele irmão que está ali no meu lar, ele não está ali para me desafiar, está ali para eu aprender a amar. E amar, às vezes, não precisa morar junto. O amar, ele está, às vezes, muito ligado a gente amar a gente primeiro. E o que faz bem para mim. Não é um relacionamento tóxico, violento. Então, o maior amor que eu tenho, tanto para mim quanto para aquela pessoa, e quando eu falo relacionamento tóxico e violento, eu não falo só de companheiro e companheira. Às vezes um amigo, uma amiga, um familiar que nem é casado às vezes. Então, olhar para isso com amorosidade, para estabelecer limites, também é amor. Reflito sobre respeito. Sou tolerante com aquele que é diferente, religião diferente, sexualidade diferente, time de futebol, partido político. Quantas famílias têm brigado por questões políticas? Então, olhar o que eu, espírita cristão, o que essa situação me pede? Ah, mas ele que começou, ele me provocou, veio falar de tal pessoa, onde já se viu tal pessoa. Então eu falo para ele do outro, que o outro é muito melhor para mim, ou melhor para o outro.
Lembra, a aula passada eu usei essa expressão, cada um vê o mundo da sua janela? Pensa na sua janela do seu quarto. Quando você abre, o que você vê? Eu sei o que eu vejo, você sabe o que você vê. Cada um vê o mundo da sua janela. Tem as suas verdades, as suas crenças. É igual a história, você caminha com o meu sapato? Você andou pelos caminhos que eu caminhei? É. Na verdade, aqui também a pergunta é assim, o que eu ganho com isso? Eu vou brigar com o outro porque o partido de lá é melhor que o mas o que eu ganho nessa situação? Que eu ganho e perco, né? Mas se você vê como a mentalidade do capitalismo está presente, o que é o capitalismo? Ganhar, ter lucro. O que eu ganho com isso? Está dentro de nós. É natural. Não, mas o ganho que eu falo é assim, ganho emocional. Sim, ganho, sim. Né? Não, mas é uma fala. Acaba brigando também, né? Porque quem briga pro time, né? Mas o cara tá lá ganhando o salário dele. Pois Se ele joga bem ou não, eu não ganho nada. Exatamente. Meu marido é santista. Quem gosta de futebol sabe o estado do Santos hoje, né? Fala, você pediu para falar. Essa questão da... Nem fala do Neymar. Tá? Vamos manter o... Eu escutei outro dia a menina falando assim que Neymar é o primeiro jogador home office que tem. Vamos ouvi-la. Com relação à tolerância com as diferenças, há diferenças que vão muito contra os seus princípios. Por exemplo, Sim. Eu calar apenas, eu posso considerar isso uma tolerância? Você não Eu quis... não vou aceitar. Sim. O tolerar não significa que a gente vai concordar com tudo. Não precisa sair batendo em E eu posso até falar, mas a forma que eu falo. Como é que eu falo isso? O que eu ganho, né? Falar. Aí é só falar mesmo. Por exemplo, sair de grupo, de WhatsApp, evitar entre aspas, não é nem evitar, mas não se esforçar para estar com aquela pessoa. Isso é o máximo que eu consigo dar. Eu posso considerar isso uma tolerância que eu não estou procurando conflito. Não só a tolerância, mas o limite. Nós temos que ter limites, estabelecer limites até emocionais. O seu limite é esse. É esse. Eu lembrei de uma passagem no Evangelho que fala sobre amar os inimigos, né? E Jesus fala que não é pra gente tratar o inimigo como nosso amigo, né? Ele fala pra gente respeitar, mas assim, amar, mas não confiar como a gente confia no amigo. Né? Lá está escrito, você não vai sentir a mesma coisa que você sente por um amigo. Ah, mas ele é um inimigo? Nesse momento eu não consigo conviver com ele como um amigo. Então o que eu consigo dar é isso. Porque é um autorrespeito também. É melhor do que eu estar lá pondo fogo no parquinho, né? Porque eu perco o controle e me desestruturo o ambiente, desestruturo uma série de E coisas. às vezes não é o inimigo que nos prejudica, mas é o amigo que tem que ser real. Ou até O inimigo a gente sabe o que ele vai fazer, mas o amigo a gente não sabe. Ou até a energia que você despende e ficar ali batendo boca, né? Às vezes discutindo, aquilo faz mais mal a você do que o outro. Sim. E ainda ouvimos assim, olha a Rosana, hein? Rosana vai no centro. Quem diria que ela ia falar isso no grupo, né? A gente é julgado ainda por isso. Né? Olha, a Rosana falou isso para mim. Ela fala tão baixo, tão calmo. Como é que ela teve coragem de falar isso para mim, né? Fala que não se desenrola. Então, tem isso, né? Mas é o que eu consegui nesse momento. Depois eu passo, meu mentor está sinalizando, 5 minutos. Vamos lá, ó. Se a minha vida fosse observada fora do centro, as pessoas reconheceriam em mim ensinamentos do Cristo?
somos observados o tempo todo. É por pessoas que às vezes você pensa que nunca olhou para você, do nada, às vezes ela solta ali. Além do nosso mentor, que está sempre com a gente, né? Deve falar, nossa, Rosana do céu. Essa reflexão, lembrando que o Cristo, aqui, ó, não existe dois cristãos dentro de nós. Nós somos a mesma pessoa, sempre, sempre. Dentro do centro também. A maledicência, o orgulho, a vaidade, a inveja. Não existe um dentro do centro e outro fora dele. Eu falei para ela que ela adiantou o final ali. Existe um só que está sendo formado em todos os ambientes. Eu não gosto da palavra meio profano. Ela está na apostila. Porque eu considero a vida sagrada. E tudo que é feito por nós é sagrado também. Então eu gosto de pensar que a minha vida é sagrada onde eu estiver. E a minha espiritualidade, não a minha religião, a minha espiritualidade vai sempre pautar a minha vida no sagrado que eu acredito viver. Porque aí não há diferença se eu estou aqui ou se eu estou lá fora. Aqui tudo que nós falamos, a gente precisa ter conexão, não estar com o celular e não estar presente, esteja presente inteira. Dentro da casa espírita você consegue, fora também quando você estiver conversando. Não julgamento, responsabilidade emocional, quer dizer, eu não fico buscando culpado para aquilo que eu sinto. Empatia profunda, aquilo de saber, eu não sei o caminho que ele trilhou para ele ser assim. Não é só eu me colocar no lugar do outro, mas eu olhar a caminhada dele. E amorosidade fraterna, que foi o que Jesus nos ensinou, sempre em todas as situações. Não sei se dá para ver, eu vou encerrar a aula com essa parte que está lá no Evangelho de Jesus. Depois da crucificação, os discípulos ficaram muito desanimados. E alguns foram embora antes, alguns que não eram tão próximos de Jesus, foram embora antes de Jesus ressuscitar. E a caminhada era nas trilhas, levando para os vilarejos. E 2 deles iam muito tristes a caminho de uma região chamada Emaús. A caminho de Emaús. E eles iam cabisbaixo, tristonhos, que nem perceberam que um outro amigo chegou próximo e começou a consolá-los. Começou a falar de esperança, de amor, que sentiram até um calorzinho no coração, mas eles estavam tristes, porque Jesus havia sido crucificado. Eles não tinham mais a presença de Jesus. E quando eles chegaram em Emaús, convidaram aquele homem, eles estavam tão cabisbaixos que nem olharam para o semblante dele. Convidaram aquele homem para sentar, para comer com eles. E quando aquele homem partiu o pão, eles viram que ele era Jesus. O que eu quero trazer para encerrar essa reflexão. A escola está terminando, nós recebemos tanto aqui, estivemos com a presença de Jesus em tantas aulas, somos espíritas cristãos, e muitas vezes na caminhada da vida, nós estaremos cabisbaixos, abatidos, desanimados, com a sensação que Jesus não está mais conosco, porque não estamos mais em grupo. Mas, se nós aprendermos a repartir o pão da bondade, do amor, da alegria de viver, nós veremos Jesus entre nós novamente. Independente do meio onde estivermos. Ele sempre estará conosco,
a nos abraçar, a nos acolher e a nos amar incondicionalmente. Gratidão.